Oi, gente, aqui sou eu, de novo, Christian Dunker, apresentando a vocês uma ideia que envolve uma introdução à psicanálise pela história da arte. Freud, Lacan, mas também Melanie Klein, enfim, não há psicanalista que não tenha feito algum apelo, algum recurso à arte. Por que não, então, fazer uma introdução recapitulando, combinando e recortando esses apelos, esses usos, essas derivações, para que a gente possa entender um pouquinho mais de arte junto com um pouquinho mais de psicanálise. E aí a gente vai passar, por exemplo, pela história do teatro, as tragédias gregas, Édipo, Antígona, mais outras também. A gente vai falar sobre esse ponto de virada, né, na história das artes visuais, que é a invenção da fotografia, do cinema, o impressionismo, e como isso modifica, né, a nossa experiência com a imagem, e o que isso tem que ver com as primeiras intuições clínicas do Freud, que é contemporâneo desse acontecimento. Então o curso se chama A Arte pela Psicanálise, né? Ele está disponível aí, são 9 aulas, basta você clicar no link abaixo e vai ter acesso a elas até o dia 10 de dezembro. Espero que vocês gostem. Clica aí e vem com a gente. Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse Falando Nisso de hoje, com uma pergunta de Malu Borbol, 19073. Cidadão de nem aí com a fome, com a miséria, com o irmão pobre, drogado, etc. Salve Júlio Lancelotti. CCP Saudes 579. Sim, desprezo pelo pobre, porque se as pessoas tivessem desprezo pela pobreza, seria feito alguma coisa para combater a pobreza. Apenas quando esse tema for preocupação de todos, assumido pela comunidade, quando todos, principalmente os ricos e pessoas no poder, verem no outro ser humano um irmão e ver o pobre como um ser humano, com sua individualidade, necessidades, sonhos, aspirações, direitos e deveres, dignidade, apenas então podemos viver em paz e harmonia. Também Michel Santos, 4000. Professor, li recentemente o livro Aporofobia, de Adela Cortina, e vi um argumento muito forte que ela defende, o de biomelhoramento moral. Seria isso uma eugenia? Então, hoje temos aqui essa questão sobre a aporofobia, ou medo ou temor aos pobres, né? O livro que Michel Santos se refere, esse aqui, né? A Aversão ao Pobre, um desafio para a democracia, da filósofa italiana, que segue o pensamento de Habermas, mas também de Emmanuel Levinas, que escreveu esse trabalho muito importante, muito popular, inclusive, né? Mas que é autora dessa outra obra que eu acho assim bastante interessante, né? Que é a Ética Sem Moral, né? Onde ela desdobra, enfim, esse programa do Habermas, do Apple também, né? De ter uma filosofia moral baseada no discurso, né? No discurso da ética. Vamos lembrar, né, um pouco da etimologia pela qual se formou esse conceito, que é um conceito, né, de aporofobia. Aporos, em grego, né, é um radical de negação, e poros. Poros é recurso. Poros é riqueza, pode ser opulência também, né? Então, aporos é o desamparo, é a pobreza, é aquele que não tem recursos. Vamos lembrar que existem duas, e não uma só, né, duas fábulas fundamentais sobre o amor no Ocidente. Uma fábula é de Eros e Psique, né, tão conhecida, né, que deu origem, ou que está por trás desse personagem feminino, Psique, a alma, né? Psique é uma das 3 irmãs, é raptada por um deus ou por um demônio, não se sabe muito bem, levada para um castelo. Nesse castelo ela é bem servida, ela é bem acomodada, e ela se encontra com essa ser, né,
noturnamente e que lhe pede como única condição que ela não o veja, né? Que ela não enxergue quem é o seu protetor, no fundo, né? Instigada pelas duas irmãs, ela fica curiosa, mas também com medo, né? E um dia pega a lamparina e vai olhar a face desse ser, e quando ela olha é Eros, o próprio deus, né? Do amor e do erotismo, e isso faz com que ela trema a mão, daí cai uma gota de azeite quente, acorda o deus, que a expulsa, né? Desse castelo, e obriga a Psique se arrepende, então a Psique faz uma série de tarefas e trabalhos, né, envolvendo formigas, envolvendo juncos, de tal maneira a se reconciliar com Eros, né? Então a gente tem esse percurso de Psique, né, para conquistar o erotismo. E quando essas duas coisas se juntam, né, a psique, a alma e o erotismo, a gente tem Cupido, o amor, né, que é o filho desse encontro. Essa é a lenda mais conhecida. A outra, aquela também comentada por Lacan, vai dizer o seguinte: olha, Poros, ou seja, o deus da riqueza e da opulência, dá uma grande festa na sua casa. E ele convida todas as potências, todas os seres assim ricos, né, e gloriosos para essa festa. E enquanto a festa está ocorrendo, aparece a Pênia, né? Pênia é aquela que é sem recurso, é aquela que está desvalida, né? Que está sem ter onde dormir. E a Pênia, então, de onde vem a palavra pena, né, dorme no jardim, né, vendo aquela opulência toda, né, dorme invejando, né, querendo participar da festa. Né. De manhã, Poros acorda e encontra a Pênia dormindo no seu jardim. E daí ele é acometido por uma curiosa assim, transformação anímica, porque ele percebe naquele ser maltrapilho, andrajoso, que não tem muito nem o que vestir, ele percebe ali a única coisa que lhe falta, que é a própria falta. Não, Poros é aquele que tudo tem, o ricaço que tudo tem, e que então se encanta por esta outra que nada tem, mas que nesse nada ter acaba por possuir aquilo que causa o desejo de Poros, né? Que é a falta, é o desamparo, né? É a necessidade do outro, é a precisão do outro. E então Poros, né, e Pênia se namoram entre si, e desse namoro nasce o amor, nasce Cupido, nasce esse ser que comanda, né, a relação entre o excesso, né, aquele que tudo tem, e a falta, né? Então a Poros, né, Pênia pode ser definida como aporos, como aquilo que nega Poros, né, aquilo que nega a opulência, a riqueza, e que não obstante tenha lá a sua potência. Bom, esses dois mitos, elas falam de gêneses diferentes do amor, né? No amor, ela nasce vamos dizer assim, da curiosidade, né? Do espanto e da transgressão, e do fato de que a psique ela não obedece, né? Bom, e como paga pela transgressão, ela tem que trabalhar, né? Ou seja, a psique que trabalha, ela é capaz de engendrar o amor, né? No outro, o que a gente tem é um pouco assim: agora que já trabalhamos, agora que já estamos em opulência, agora que já tudo temos, né, é preciso aprender a virtude da humildade, né? O gosto pela precisão, a consideração por aquele que não tem. No fundo, as duas, né, se a gente juntar essas duas lendas, a gente chega
numa primeira noção do que é a aporofobia. É aquele que teme, que tem medo, né, de um lado do desamparo. Né? Aquele que não pode se ver como também aquele que precisa. Aquele que, vamos dizer assim, está saturado e suturado no seu narcisismo. Por outro lado, se a gente tenta encontrar essa opulência, né, no castelo onde está a psique, onde tudo lhe é dado, a gente também vai encontrar que falta algo, né, que falta algo para a psique, que é descobrir quem é o seu benfeitor. Né? De fato, aquele que é aporofóbico, ele no fundo sofre dessas duas coisas cruzadas. Sofre porque ele não se pode ver desamparado e ele também não pode se ver como generoso. Ele não pode se ver como hospitaleiro. Ele não pode se ver como alguém que está aberto para o estranhamento e para o outro. A Adela Cortina está refletindo, sobretudo, sobre um problema, vamos dizer assim, europeu, contemporâneo, né, que é o problema dos imigrantes, né, dos estrangeiros. Onde ela diz assim, é o ponto de partida, né? Por que nós adoramos, né, o estrangeiro quando ele é o turista, quando ele é rico, quando ele é outro, mas ele é como nós, e nós detestamos o estrangeiro quando ele é apátrida, desvalido, quando ele não tem recursos, quando ele perdeu sua terra, ele está sem o seu território, né? Ou seja, essa dupla injunção faz com que ela se pergunte assim, né? Qual que pode ser a gênese de um sentimento como o sentimento da hospitalidade, né? E é por aí que a gente, Cláudio Tebas e eu, escrevemos esse texto chamado Palhaço Psicanalista, que começa justamente pela ideia de que escutar os outros é desenvolver em si um sentido de hospitalidade, né? Desenvolver em si esse sentido de acolhimento do outro, esse sentido de abertura para o outro, porque isso é ao mesmo tempo uma cura, né, para a nossa indisposição, para o nosso temor. Veja que curioso, né? Aporofóbico significa que eu tenho medo da pobreza. Por que eu tenho medo da pobreza? Né? Então vamos investigar isso, inclusive à luz dos capítulos que ela desenvolve aqui sobre o discurso de ódio. Muita gente diz, não existe esse conceito é ruim. Vai dar uma olhada lá na Adela Cortina, ela vai defender, né, justamente a ideia de que o ódio é um discurso. Né? Ele é um discurso que serve o quê? Para engrandecer, unificar, né, certificar e reificar a consciência de um grupo em relação à exclusão de um elemento que vai ser excluído para nos fortalecer identitariamente. O discurso do ódio é uma parte da nossa patologia contemporânea, do identitarismo, e como tal começa pelo quê? Pela falta do sentimento, né, da faculdade, né, antropológica, capaz de criticar que nós somos o centro do mundo. Nós somos, vamos dizer assim, o paradigma do humano. Nós somos, vamos dizer assim, gente. Os outros, elas são subjente, eles são quase gente. Né? Esse funcionamento, a Adela vai mostrar, olha, é muito comum. Ele é muito comum, ele é quase que, vamos dizer assim, a disposição moral básica, mais simples das pessoas. Né? Nós, né, modelo do como deve ser. E os outros como o quê? Como uma ameaça perigosa. Né? Uma ameaça que pode destruir o que somos, que pode desfazer o nós. Essa ameaça, ela remete a algo que a gente vai encontrar também no Freud. Né? E tem uma hipótese desenvolvida lá em Moisés e a religião monoteísta muito interessante. Quando ele diz assim, olha, no fundo os iemenitas, os menonitas, os outros povos, né, habitantes ali da Judéia, a época de Moisés, no fundo eles são os povos que constituíram o judaísmo. Né, porque Moisés, argumenta Freud, era outro, ele era
egípcio. E disso tira-se então uma lição, né, se a gente quiser generalizar, que o fundador do nós é sempre um outro. E é essa a verdade, é esse o elemento que a gente precisa recalcar, né? E é através do ódio a esse outro que a gente aumenta, a gente se assegura, a gente mantém esse recalque. Né? Um recalque que fala, portanto, de uma verdade originária. E, bom, originária da onde? Isso é uma lei antropológica? A gente pode dizer, olha, se a gente for olhar, né, rastrear como que surgiram as nações, como que surgiram os povos, eles são sempre vindos de outro lugar. Em regra, eles não eram dali, eles não são autóctones, né? Elas vieram de outro e, bom, ou ocuparam, ou foram, se tornaram híbridos, ou foram acolhidos, ou conquistaram, né? A Terra não possui direito de identidade natural para um povo e não para o outro, né? Então, né, a gente pode imaginar assim, então essa ideia de que nós temos um Estado, né? Nós temos um país, e nós temos uma nação, e nós temos um território, né? E a nação é a junção, né, de povo, território e país. Você pode dizer, mas então isso aí é muito moderno, isso não tem 400 anos, isso faz parte, né, de uma invenção. Uma invenção que, assim, atou o povo àquele território, que deu o direito, né, de pertencimento daquele povo e não a outro para aquele território. Então, na maior parte, né, da experiência humana, nós fomos nômades, né? Nós, como os nossos ameríndios, né, caminhamos de um lugar para o outro. Então, essa ideia de que tem aquele que seria o proprietário original, né, daquela terra, daquele país, daquele território, isso é um mito, né, que o Freud vai argumentar, um mito baseado, né, nessa caráter insuportável de que somos todos, no fundo, estrangeiros, né? Estrangeiros, e isso tem essa expressão antropológica, né, essa hipótese antropológica para analisando, por exemplo, a forma como os indígenas se nomeiam e como eles descobrem que o seu nome é sempre dado pelo outro. Essa é muito interessante, como os alemães, né, eles são chamados assim pelos franceses, que olhavam o Magne, né, a linha do Ruhr, e dizer, existem povos que estão além do Magne, são os alemães. E um dia os alemães se percebem chamados pelos gauleses, pelos franceses, assim, e dizem, então essa é a nossa nação, nós somos os teutos, nós somos os alemães, segundo aquele outro que nos define. Isso é uma ideia importante, né, que vai aparecer lá no Lacan. O estilo é o homem é quem se dirige, o estilo é o outro. Quem dá o meu estilo é o outro que no começo me nomeou. Né? Quer dizer, não fui eu que cheguei aqui e decidi, vou me chamar Cris, vou me chamar Marco. Foi o outro que me deu um lugar. Né? Foi o outro que me nomeou. Então, ao lado dessa experiência antropológica, a gente tem a experiência psicológica de que o outro é primeiro, o sujeito vem depois. Assim como também o ódio é primeiro, o amor vem depois. Ou seja, a relação com o outro, né? Quer dizer, que eu descubro lá o estágio do espelho, existe o outro, ele me antecedeu, existe um mundo, ele já está aí antes de eu chegar, existe a linguagem, ela já está aí antes de eu chegar, e eu venho depois. Né? Eu sou um efeito, né, dessa alteridade. Mas isso eu não quero saber. Né? Depois que eu adquiro a minha identidade, e depois que eu me essencializo, né, no meu narcisismo, eu não quero saber que eu vim do outro, não quero saber da minha origem autoritária. Né? E aí, então, radica o medo. Né? O medo da pobreza, né? O medo do outro que tem um desejo invasor, como eu um dia tive. O outro que chega em desamparo, como eu um dia cheguei nesse mundo em desamparo. Né? Se não tivesse alguém que me deu de mamar, alguém que me acolheu, alguém que me deu hospitalidade, eu não teria sobrevivido. Ou seja, eu tenho uma espécie de dívida primária com o outro. Né? Eu só
Só cheguei onde cheguei porque o outro deixou. Ah, mas e se aparece então alguém que se afigura tão parecido quanto eu lá atrás? Tão parecido quanto eu ontem. O que eu vou ter na relação com esse outro? Né? Uma ambiguidade. Ao mesmo tempo ele me representa, mas além de onde eu consigo me lembrar, e ele representa o meu desamparo. Ele representa a minha fraqueza, ele representa a minha perda de potência. Para onde muitas vezes nós vamos caminhar. Né? Viemos do desamparo e vamos terminar o desamparo, se der sorte. Né? Cadeiras de rodas, muletas, assim, perdendo funções, esquecendo, memória que você vai. Não quero saber disso. Não quero saber do desamparo. Né? Então como é que eu faço para negar esse desamparo? Eu ataco o outro. Eu tenho ódio do outro. Eu nego a existência para o outro. Eu invento que há uma espécie de direito que só me pertence, só me toca. Você não toca, não. Né? Eu vou então excluir, eu vou fazer de você um sub-humano. Então faz parte, né, dessa reflexão dela e da reflexão mais aguda dela, né, de que no fundo a diferença entre ética e moral é essa. Né? A moral é nós, a moral é a gente aqui, a moral é a moral dessa cultura, a moral dessa paróquia, a moral dessa religião, a moral desse pequeno grupo. E que você pode se alinhar ou se desalinhar, mas a moral é esse costume, né, que define quem nós somos. O que é a ética? No momento em que você consegue sair de si. A ética, Sittlichkeit, né? Tal como formulava o Hegel, é aquela comunidade capaz de albergar aquele que não é como você. E que você pode, com esse outro que não é como você, criar um comum, né? Criar uma comunidade. Então talvez esta comunidade desde a origem, né? Não é só um plano futuro, mas desde a origem, essa comunidade em que nós somos o que nós somos, dependa do antagonismo, dependa de, vamos dizer assim, como mostrou Kohlberg, né, que é um psicólogo, discípulo do Piaget, que estudou a moralidade nas crianças, né, e que dividia basicamente esses estágios morais em três momentos. Né? Um momento em que a criança ela é amoral, né, ela não consegue operar juízos de valor, então não entende muita diferença entre humanos e animais, por exemplo, não entende a diferença entre nós e o outro, né, mas ela vai construindo isso. Daí você tem a moralidade convencional, né, que ela descobre que, para pertencer e para ser protegida e para proteger, ela tem que se fidelizar àquele programa moral, que é a moralidade por convenção. Né? Então, aquele que respeita as leis, por quê? Porque nós respeitamos as leis. E porque todas as vezes que nós respeitamos as leis, nós refazemos o que significa ser nós. Mas a verdadeira ética começa para o Kohlberg, ela se transforma, né, para o Kohlberg no que ele chama de moralidade pós-convencional. Né? Que são aqueles momentos em que você precisa negar as convenções para o quê? Para que a sua comunidade se estenda, para que ela se amplie, para que você saia do seu condomínio, para que você saia da sua família, para que você saia do seu tamanho reduzido, do nós, que é o tamanho que o seu narcisismo aguenta. Né? Então, crítica do etnocentrismo e crítica do narcisismo-centrismo. Duas coisas que andam juntas no programa psicanalítico e também no programa da Adela Cortina para a gente erradicar a desigualdade, para a gente enfrentar de fato a pobreza. Isso ela nota, né? Ela diz por que ainda temos esse nível de desigualdade no mundo? Por que existe tanta pobreza no mundo quando a gente tem recursos para abolir, para diminuir radicalmente, para acabar com a miséria, para elevar, né, o nível de vida das pessoas? Por que a gente não faz isso? A gente tem os valores, a gente tem o dinheiro, a gente tem o capital. Mas existe então essa força, né? Essa força tácita, essa força inconsciente, que vai dizer assim, é o pobre que me faz rico.
Enquanto existirem pobres, eu posso me sentir o quê? Excepcional. Eu posso me sentir superior. Eu posso me sentir assim, que existe uma hierarquia. Que essa hierarquia reflete o quê? O amor divino. Olha só onde chegou a nossa teologia. Não é por outro motivo que é esse padre, esse engajado, essa pessoa notável que, enfim, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, de conviver um pouco, né? E que faz esse trabalho paradigmático, incontornável, né? Que é o padre Júlio Lancelotti, né? E que escreveu vários trabalhos, e este aqui para crianças, a aporofobia para crianças. Então, vai ensinar, né, a partir de desenhos, né, o que é a diferença social, como é que ela se relaciona com a raça, e chega nessa pergunta, que é a pergunta do Fanon também, a pergunta que ele faz lá, né, em Pele Negra, Máscara Branca, quando ele chega em Paris, e daí tá andando na rua, e daí tem uma criança que aponta para ele e diz: ah, mamãe, estou com medo, é um negro. E a mãe diz assim: não, ó, quem são essas pessoas? Essas pessoas que estão morando na rua, né? Em vez de dizer são gente como a gente, aqui no livro aparece a mãe dizendo: eles não são ninguém, filho. E trate-os como invisíveis. Trate-os, né? Acho eles fedidos, como sujos. Trate-os, tenho medo deles. Aprenda a ter medo deles. Né? Porque eles querem nos destruir, eles nos invejam, eles são uns infelizes. Eles têm, enfim, fome, né? Que nada, é tudo fingimento. Eles deixam a cidade suja. É eles que são a fonte do perigo. E isso é falso, né, gente? Tem pesquisas aí mostrando. Os pobres não são, em regra, criminosos, né? Essa associação entre pobreza e crime é uma associação, assim, brasileira, né? Mítica um pouco, né? Eles remexem ao nosso lixo. Eles estão nas ruas porque eles querem. Porque eles escolheram estar nas ruas, eles querem estar nas ruas. Mas por que eles vão trabalhar? Porque eles são vagabundos, alguns são perigosos, eles atrapalham o trânsito, né? Eles, enfim, têm... Mas por que eles não gostam da gente, pai? E daí, né? O pai fica sem respostas, as letras se desfazem, né? Filho, nem eles mesmos sabem. Né? Ou seja, o pai está falando de si, não está falando deles. A gente não sabe por que a gente tem essa aversão aos pobres. Por que a gente tem esse medo aos pobres. Porque em toda fobia, como na homofobia, né, você tem um elemento inconsciente, você tem um elemento recalcado, você tem uma negação em curso. Né? Você acha, né, que eles então pensam isso, que eles são assim, e isso é você se projetando seus preconceitos no outro. Você nunca foi lá conviver, você nunca se aproximou, você não deu chance para conversar com eles, como faz de forma notável o padre Júlio, né? Nas suas diferentes incursões, né? Na pequena tecelagem que ele abriu ali nos bairros, né? Próximos da igreja do São Miguel Arcanjo, como a cozinha coletiva, né? Como o albergue, como o lugar para receber doações, né? Distribuir doações. E aí como é que a gente trata o Padre Júlio? Né? Vem um idiota e chama ele de cafetão da pobreza. Né? Vem um outro imbecil e diz: ele que está fazendo com que a pobreza continue e persevere, porque ele está alimentando essas pessoas, né, em vez de deixá-las morrer. Né? Como descreveu, né, o Achille Mbembe com o conceito de necropolítica. Né? Qual que é a ideia? Deixa o pobre morrer. Porque ele está mais nesse mundo, ele está atrapalhando, está no caminho, ele não deixa o trânsito fluir. Né? Ele é, assim, homo sacer, como diz o Agamben, pode ser morto impunemente. Bom, esses que se dizem cristãos, olha só que interessante, né? A gente critica tanto, né,
os neopentecostais, os evangélicos, bom, eles vão atrás do poder e de dinheiro, querem representação política direta e etc. E os católicos, o que estão fazendo? Chamando o padre Júlio, né? De alguém que está se aproveitando da pobreza, alguém que está se tornando famoso por causa da pobreza. Esse é o processo, né, pelo qual o nosso medo e o ódio, né, que é o próximo passo, a Adela Cortina mostra isso, né, começa com medo, daí a gente vai se fortalecendo, mas o medo vai também aumentando, até que a gente se junta e vai lá e ataca o pobre, né, como uma espécie assim de ataque preventivo. Melhor atacá-lo antes que ele me ataque. Isso é sinal do quê? De insegurança, né, ontológica do ponto de vista da identidade. Né? Isso é sinal do que? De insegurança do ponto de vista do que funda a sua liberdade. Isso é insegurança sobre a sua condição social. Né? Muito frequentemente, o aporofóbico, você vai perguntar e ele vai falar: os meus ancestrais eram pobres. Então uma parte do seu medo é de voltar para onde você veio. Não. Você está brigando com esse outro que é você ontem, que você esqueceu, né? Que veio lá, às vezes um imigrante europeu que trabalhava na roça, às vezes um negro liberto da escravidão, às vezes aquele que você quer esquecer, né? Para tornar a sua marcha, né? A sua marcha gloriosa de triunfo e etc., mais obrigatória, né? mais narcísica. Muito importante. A aporofobia, ela vive da distância. Né? Para ela persistir, você não pode realmente ir lá e ter contato e conversar e entender aquela pessoa como uma singularidade. Né? Então a aporofobia, olha lá, eu tenho medo de gatos. Qual gato? Todos os gatos são iguais. Eu tenho medo de cachorros. Qual cachorro? Todos os cachorros são iguais. Eu tenho medo de baratas. Qual barata? Barata é tudo igual. É a mesma coisa. Né? O que acontece então com a pobreza? A gente torna o pobre igual. Né? Todos eles são iguais. Não são mais pessoas. São quase gente, ninguém ou pessoas tipo. Né? Eu sou uma pessoa que vale pelo tipo social no qual eu me encaixo, no qual eu sou reconhecida. Bom, a gente tem criticado fortemente essa noção, inclusive quando ela se aplica a patologias aqui nesse canal. Né? Por quê? Porque tratar o outro como uma pessoa tipo, seja rico, seja pobre, seja judeu, seja palestino, seja europeu, seja negro, né? Quer dizer, você se relacionar com as pessoas a partir tão exclusivamente da sua tipologia é desumanizar. Agora, a Adela entra num debate e segue um debate habermasiano muito interessante, quer dizer assim, mas então a gente precisa da categoria de humanidade, né? Esse é o universal que não se une, esse é o horizonte que o nós vai crescendo, até que não fica ninguém left behind, ninguém fora. Nós, então, ocupamos, né, o conjunto do humano. Esse é um caminho. Tem um caminho inverso, tem um caminho do negativo. Dizer assim, olha, ninguém é humano até que todos nós sejamos. Então você é um quase humano também. Por quê? Porque você está às voltas com um nós que é quase todo mundo. Que não é todo mundo. E, portanto, o que nós temos na face da humanidade, né, no conceito de humanidade, é um universal vazio, é um universal negativo. Não está lá boiando, esses são os humanos, porque daí é você, de novo, replicar a ideia da pessoa tipo. Só que dessa vez é a pessoa, né? A pessoa humana. Né? Os outros não são humanos. Então, para tratar a aporofobia, chegar próximo, falar a língua do outro, entender que que é pobre, ele tem gosto, ele prefere vestir-se assim ou assado, ele gosta de comer uma coisa e não outra. Ele gosta de seguir a sua vida no seu próprio tempo, conforme as suas próprias escolhas. Ele tem uma série de singularidades. Né? Como é que pensa o aporofóbico? Você que é pobre, você tem que reconhecer, você tem que agradecer qualquer coisa que eu te dou. Coisas velhas, coisas gastas,
coisas venenosas. Não, isso é justamente se relacionar, né, de uma forma narcísica com o sentimento de solidariedade. Isso não é ser solidário, isso é transformar a filantropia numa forma de autoengrandecimento do próprio eu, em mais narcisismo. Ou seja, olha como eu sou incrível, eu sou capaz até de dar coisas para os outros. Em geral, coisas que já não me servem, em geral, coisas excedentes, em geral, coisas, vamos dizer assim, já gastas e sobreusadas, que não têm destino. Então você manda para o lugar onde estão as pessoas sem destino, para o lugar onde estão as pessoas gastas, para o lugar onde estão as pessoas que não têm lugar, para, enfim, essa espécie de depósito, né, que constitui, né, a pobreza como o rebotalho da humanidade. O que vai dizer Lacan sobre a figura do psicanalista? Né? Coloque-se, você quer ser psicanalista, né? Então você coloque-se na posição de rebotalho da humanidade. Né? Você não é o padre médico, aquele que vai salvar a humanidade, todo poderoso. Não, esse não é um psicanalista. O psicanalista tem a paixão da ignorância e o psicanalista tem que se haver com o fato de que ele é um rebotalho. Ele é um resto. Ele tem que entender que ele está mais próximo do pobre, está mais próximo do desamparado, do desvalido, do que aquele que é cheio de potências, ainda que ele as tenha, ainda que ele tenha, enfim, lá os seus recursos epistêmicos, teóricos e assim por diante. Aporofobia não, né? Aporofilia é o que a gente quer aqui no Aqueronta Movemos, é o que nós precisamos para tratar, isso é uma patologia do social, né? Isso não é só uma questão econômica, mas é para tratar, né, essa doença. Tem gente que gosta. Agora vamos lá, gente. Vocês aí da turma da doença mental, vamos lá, doença mental da aporofobia. Quero ver pôr a carteira na parada e vamos tratar isso aqui já hoje, agora e para sempre. Aqueronta Movemos, beijinho para vocês e contribuindo com o Padre Júlio. Pode ir lá, né? Ela vai receber você com todo carinho na sua pequena paróquia, né? E vai dar um jeito de colocar você a trabalho. Abraço.